sei lhe responder isso, não. Não. Não, não sei. Não sei o que significa. Isso aí eu não entendo, viu? Aquilo eu já ouvi falar, mas não sei exatamente aquilo que é. Não, não conheço. Não. Não. Não, não ouvi, não. Só a palavra se diz design inteligente. Quer dizer o quê? Que vai melhorar para a cidade, para o povo brasileiro. Nós estamos precisando desse povo inteligente, com sabedoria. E o que falta mais nesse mundo é sabedoria. Eu ouvi falar, mas eu me esqueci o que é. Não me interessei muito e não sei. Não, eu não ouvi falar ainda. Não, nunca ouvi falar. Nossa, não tenho nem noção. Não sei, também não ouvi falar, não. Como é interessante, não? A gente sondar as pessoas e saber o que as pessoas, que informações as pessoas têm a respeito dessa questão que a gente está debatendo aqui durante essa semana. Estamos aqui, nesse momento, dando continuidade à nossa série de temas, intitulada como uma pergunta, né? Uma pergunta, aliás, bastante pessoal. Por que não sou ateu? Eu vou começar a ler um texto da Bíblia, o texto que eu separei para começar hoje, é o texto de Isaías, capítulo 44, verso 24. Diz assim: Assim diz o Senhor que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra. E aí continua essa passagem de Isaías. Extraordinário, que Deus extraordinário. Hoje o tema é intitulado O Argumento Teleológico, né? E a gente viu uma rápida entrevista de rua aí, uma enquete de rua, falando sobre o design inteligente, porque há relação entre essas duas coisas. O que seria o argumento teleológico? O que significa teleológico? Né? Teleologia diz respeito a explicar a explicação que relaciona um fato à sua causa. Né? Há um fato observável, então a teleologia significa você, né, relacionar este fato à sua causa. Então, o argumento teleológico para a existência de Deus é uma forma de você explicar o fato da existência do universo, e não é somente o fato da existência do universo, é o fato de o universo existir do jeito que ele é. E é isso que a gente vai desenvolver no tema de hoje. Relacionar este fato à sua causa. Houve uma causa para este fato, a existência do universo. Mais do que isso, a existência do universo do jeito que ele é. O que eu quero dizer com isso? A vida só é possível por causa de uma combinação impressionante de fatores envolvendo constantes e quantidades no universo. O universo não é somente uma combinação de matérias, de planetas, estrelas, galáxias e tal, que estão aí flutuando. Não é somente isso. Existem reações, combinações, equilíbrios. Então, existem quantidades e existem constantes no universo que, se fossem minimamente diferentes do que são, e vocês vão ver, quando eu falo minimamente, é o que eu quero me referir. Eu vou mostrar alguns números aqui. Essas constantes do universo, se uma delas fosse minimamente, um autor diz assim, se fosse um cabelinho diferente, e depois eu vi os números, é muito menos do que um cabelinho. Né? Se fosse minimamente diferente, o universo não ofereceria a mínima condição da existência de vida. Então, a isso se chama sintonia fina do universo. Isso nos faz pensar quando a gente vai sintonizar ali a frequência de um rádio. Imagine quando o sinal está bem ruim, você tem aquela faixa enorme. Estou falando aqui daqueles rádios mais antigos, né? Quem se lembra, evidentemente. Né? Você tem uma faixa enorme assim, você tem que colocar o ponteirinho. Não sei, os mais antigos aqui que já fizeram isso, os novos não precisam, é tudo automático, né? Busca automática de estações, de frequência, etc. Mas assim, às vezes a gente tinha que ficar ali, mas olha, ia com as duas mãos assim, porque se você torcesse o botão um tiquinho para cá, perdia a sintonia. Então, as constantes do universo, que não são
limitadas a uma sintonia, e sim a milhares, talvez milhões de sintonias. Se uma delas tivesse, como dizia um amigo meu, um cabelinho de sapo, né? Diferente para mais ou para menos, o universo seria completamente diferente e não ofereceria a mínima possibilidade de vida. Teleologia é relacionar este fato com a sua causa. O que provocou essa sintonia fina do universo? Eu vou mostrar alguns números aqui, na verdade, somente para impressionar e assustar vocês, mas são coisas que, me perdoe se alguém aqui for especialista nisso, eu não sei, né? Mas a maioria de nós é leiga nesse assunto, mas só para vocês terem uma ideia de alguns poucos exemplos que eu trouxe aqui para vocês. Quando se fala de sintonia fina do universo, a gente está falando da velocidade da luz, a gente está falando da constante gravitacional, né? A gente está falando da massa-energia, relação massa-energia Planck e todas essas outras coisas, massa do elétron, próton, nêutron. Estamos falando aí da constante gravitacional de acoplamento, da constante cosmológica, da constante de Hubble e tantas outras coisas. Os cientistas afirmam que se qualquer uma dessas constantes, não são estas aí, essas são algumas, pouquíssimas, dentre tantas. Se qualquer uma delas fosse diferente em quantidade, minimamente diferente, não existiria um ambiente adequado à existência da vida em parte alguma do universo. Agora vamos, não quero assustar vocês, mas vamos ter uma ideia um pouquinho do que seria essa expressão minimamente diferente, né? Então vamos lá. Por exemplo, a constante gravitacional, né? Eu poderia até ter colocado a fórmula ali, existe uma fórmula complicada e tal, né? Se essa constante variasse em apenas uma parte em 10 elevado a 60, não existiria condições de vida, condições para a vida no universo. Eu não sei quantos de vocês se lembram das aulas de matemática, né? 10 elevado a 60, a gente está falando de um capítulo da matemática chamado potenciação, né? Então, 2 ao quadrado, não, vamos falar em 10, né, Jaqueline? 10 ao quadrado, ou seja, 10 elevado a 2, segunda potência. 10 vezes 10, 100. 10 ao cubo, 10 elevado a 3, é 10 vezes 10, 100, vezes 10, 1000. Vejam que 10 elevado a 3 já dá em 1000. Quando a gente fala em 10 elevado a 60, eu não vou nem pedir para você tentar imaginar esse número, é inimaginável. É alguma coisa que, se você transformar em elétrons, talvez não caiba no universo. Então, se essa constante gravitacional fosse dividida nesse número todo, e você alterasse uma partezinha dessa, o universo teria uma condição totalmente diferente e não possibilitaria a vida. Sintonia fina. Vamos falar mais um pouquinho aqui. Densidade crítica do universo, né? Uma explicação de Francis Collins. Quem é esse cara aí? Primeiro vamos saber quem é ele. É um geneticista americano. Ele foi diretor do projeto Genoma Humano. Imagino que todos aqui já ouviram falar. E um dos responsáveis por um feito espetacular na ciência moderna, que foi o mapeamento do DNA humano, em 2001. Então, a gente não está falando de qualquer um, a gente está falando de gente que conhece, né, o jargão e conhece o raciocínio científico, alguém que está lá dentro, né? Ele explica da seguinte forma: se a densidade crítica do universo fosse alterada numa proporção de 1 em 10 elevado a 15, que é um número exorbitante, o universo entraria em colapso. Se fosse um nívelzinho desse, um pontozinho desse, a menos do que ou digamos, na sequência do argumento ali, se fosse um pontozinho desse a mais, a expansão do universo teria sido de forma tão rápida que as estrelas não se formariam. Se fosse a menos, o universo, partindo do conceito do Big Bang, pum, ele teria entrado em colapso e deixado de existir novamente. Portanto, a densidade crítica do universo, né, na sua origem, tem uma sintonia finíssima, que, se fosse diferente, não possibilitaria a vida, né? O número que é dado aqui, se a densidade fosse alterada nessa proporção, né, o universo entraria em colapso. Esse número que está aí, 10 elevado a 15, eu devia ter escrito ali para vocês, mas deixa eu ver, 1000, milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão. Né? Uma parte em 4 em 1 quatrilhão. Né? Vamos ver mais um aspecto da sintonia fina do universo, a chamada constante cosmológica. Essa certamente é a maior e mais
finamente sintonizada característica do universo atualmente descoberto, né? Se fosse diferente em uma parte em 10 elevado a 120, uau! Não tente nem imaginar que número é esse. Não haveria condições de vida. Significa vou ler o que eu escrevi aqui, vamos ver se eu consigo. Significa que se essa constante fosse alterada em apenas uma parte em 1 trilhão, o universo se expandiria tão rapidamente, se fosse a mais ou a menos, não rápido o suficiente para formar as estrelas e permitir a existência da vida. É só para você ter uma ideia, né? A relação da força eletromagnética com a gravidade é uma relação que é apresentada por uma constante, existe uma fórmula ali que define essa constante. Se ela fosse diferente em uma parte em 10 elevado a 40, da mesma forma, o universo não possibilitaria a existência de vida. Eu não quero que essa apresentação fique chata, né, esses números aí. Eu acho que eu vou apresentar o último deles agora, e deixei por último porque é interessante. Se nós reunirmos a possibilidade dessa sintonia fina ter acontecido em 2 desses aspectos que eu apresentei, né, a relação da força eletromagnética com a gravidade. Porque, veja bem, essa sintonia fina não é que tenha que acontecer em uma dessas coisas, tem que ter acontecido em todas elas. Então, para ter acontecido nessas duas, né, a relação da força eletromagnética com a gravidade e a constante cosmológica, deixa eu simplificar a explicação. É como se, dentro da lei das probabilidades, nós precisássemos desse número de universos para que houvesse um como o nosso. Isso combinando somente essas 2 constantes. E vamos lembrar que existem milhares de constantes, né? O que vocês acham disso? O que vocês acham disso? Aí vem inevitavelmente a ideia do design inteligente, que é um movimento, é uma comunidade científica que foi organizada por cientistas, não necessariamente cristãos, aliás, não necessariamente criacionistas, muitos deles não são, não professam fé religiosa nenhuma, mas eles simplesmente olham para isso e dizem assim, bem, não é possível que não tenha havido uma inteligência por trás disso. Não é possível. Esse é o design inteligente. A gente está falando aqui do argumento teleológico, que é relacionar um fato, ou explicar um fato relacionando com a sua causa. O fato é, o nosso universo existe, e não é só isso, ele existe numa sintonia tão fina, tão ajustada, que necessita de uma explicação para isso, né? Então, vimos aqui alguns desses exemplos. Para não me delongar muito, eu vou mencionar aqui agora alguns exemplos dessa sintonia fina, né? Desses sinais, dessas marcas de projeto, olhando somente para o planeta Terra. Aqui a gente está falando do universo como um todo, né? Mas olhando só para o planeta Terra. Algumas informações rápidas. Se a Terra estivesse 5% mais perto do Sol, seria como Vênus, com temperaturas em torno de 483 graus centígrados. Não haveria possibilidade de vida. Ou seja, qualquer diferença no planeta, se a Terra estivesse um pouquinho mais perto do Sol, ou um pouquinho mais longe, ou se a Terra fosse um pouco maior do que é, ou um pouco menor do que é, isso alteraria a sua relação de gravidade, isso alteraria a sua força magnética, e tudo isso deixaria o planeta em condições de impossibilitar a existência de vida. É uma coisa interessante, né? A espessura da crosta terrestre, né? As placas tectônicas e os movimentos dessas placas regulam a temperatura do interior do planeta, recicla o carbono, mistura elementos químicos essenciais para os organismos vivos e dá forma aos continentes. Portanto, bastava que a crosta terrestre tivesse uma espessura diferente da que é. Que essas coisas da Terra aí, né, dos movimentos das placas tectônicas, a coisa da fusão do núcleo da Terra, etc., se a crosta terrestre fosse diferente, pronto, não existiria possibilidade de vida. Eu fico muito impressionado com isso aqui, porque
Toda vez que eu me deparava com essa coisa, né, a Terra está queimando lá por dentro, né, tá metal em fusão e as placas se mexem, de vez em quando um vulcão, uma coisa assim e tal. Não era essa a minha ideia, mas me vinha uma ideia assim, é como se Deus não tivesse terminado a obra da criação da Terra. É como se ele não tivesse concluído direito. E agora eu vejo que não. Tudo isso que acontece na Terra é essencial para a existência da vida. É assim que são as coisas. Como eu já disse, se a Terra fosse menor, seu campo magnético seria mais fraco e isso permitiria que o vento solar retirasse nossa atmosfera. Se a Lua fosse um pouco mais distante, ou um pouco mais perto, ou se a Lua fosse maior, ou se fosse menor, alteraria, né? Não sei se você sabe disso, deve saber disso, a própria inclinação do eixo da Terra, né, é controlada, é regulada pela proximidade, enfim, pela força gravitacional combinada da Lua. Então, se a Lua estivesse um pouco mais longe, um pouco mais perto, se fosse um pouco maior ou um pouco menor, colocaria a Terra em condições que impossibilitaria a existência de vida. E por aí vai, poderíamos dar exemplos aqui, sem fim, desta sintonia fina do universo. O que vocês estão achando disso? É impressionante ou não é? Ainda mais que a gente não consegue nem imaginar esses números aí, a gente fica mais impressionado ainda, né? Eu digo que não. Se a gente conseguisse imaginar isso, se você se debruçar para entender um pouquinho esses números e essas proporções, você vai ficar muito mais impressionado. Agora, o que dizem os cientistas quando observam isso aí? Os cientistas que estão aí, eles não têm compromisso com religião, com Bíblia, com a existência de Deus. A maioria deles nega a existência de Deus. Mas quando eles se deparam com isso aí, né, alguns, e esses formaram uma comunidade oficial, uma entidade jurídica, né, chamada Design Inteligente, né, mas a maioria não quer admitir que exista um projetista. Então, qual é a reação deles quando eles se deparam com isso aí? Vou mostrar a reação de alguns deles, as declarações de alguns cientistas. Então, vamos lá. David Deutsch. Quem é esse cara? É um físico israelense pioneiro no campo dos computadores quânticos. Para resumir alguma coisa dele, se você procurar na internet, você vai ver que, além disso aí, ele é muito mais do que isso. Olha o que ele disse. Se alguém afirma não ser surpreendido pelas características especiais que o universo tem, ele está escondendo a cabeça na areia. Essas características especiais são surpreendentes e improváveis. Vamos ver a opinião de outro. Já ouviram falar desse cidadão aí, né? Stephen Hawking. Já disse e repeti aqui várias vezes. É talvez a mente científica mais brilhante da atualidade. E ele tem escrito muita coisa tentando demonstrar que Deus não existe, né? Corroborando a ideia do Big Bang e de outras teorias. Mas veja só a declaração dele. Seria muito difícil explicar por que o universo deve ter começado dessa forma, exceto como um ato de um Deus que pretendeu criar seres como nós. Tinha que ter uma intenção por trás. Olha o que Stephen Hawking está dizendo. O fato notável é que os valores desses números, ou seja, as constantes da física, ele é físico, parecem ter sido ajustados muito finamente para possibilitar o desenvolvimento da vida. Está no seu livro Uma Breve História do Tempo, página 127. Stephen Hawking. Quer dizer, não tem como negar que a sintonia fina do universo é algo realmente impressionante e inegável. Esse outro aí, quem é? Steven Weinberg. Dá para ler ali em cima? Prêmio Nobel de Física, de 1979. Não estamos falando de qualquer um, não. Olha o que ele disse. Pode haver uma constante cosmológica nas equações de campo cujos valores cancelam os efeitos da densidade de massa do vácuo produzida pelas flutuações quânticas. Vocês entenderam? Mas para evitar conflito com a observação astronômica, esse cancelamento teria que ser preciso em pelo menos 120 casas decimais. Está falando dessa sintonia, né, das constantes do universo. Aí ele termina com uma pergunta, né? Por que deve haver uma constante cosmológica ajustada de maneira tão precisa no mundo? Ou seja, o cientista está dizendo o seguinte, por quê? A pergunta revela que ele entende que tem que ter tido uma causa, tem que ter uma explicação, né? Qual seria a explicação para isso? Mais um cientista, Martin Rees, cosmólogo e astrofísico britânico, foi o presidente da Royal Society entre 2005 e 2010.
A possibilidade de vida, como a conhecemos, depende de valores de algumas constantes físicas básicas e, em alguns aspectos, é notavelmente sensível aos valores numéricos dessas constantes. Aí ele termina dizendo: a natureza não exibe coincidências notáveis. Ou seja, não é próprio da natureza em si proporcionar esse tipo de coincidência. Com isso ele está insinuando o quê? Que tem que ter havido uma causa além da natureza. Tem que ter havido uma causa além da natureza. E eu termino com a pergunta, qual a explicação da sintonia fina do universo? Basicamente, podemos optar por 3 possibilidades. A primeira delas é que essa sintonia fina, de tantas constantes e quantidades, seria o resultado natural da operação das leis naturais. Então está aí, existe porque existe, é uma necessidade física, é uma necessidade natural. De acordo com os cientistas, definitivamente não existe necessidade natural para que essas constantes tenham esses valores. Não há uma necessidade natural, elas são assim simplesmente porque são assim. Qualquer uma delas poderia ser diferente. Não é uma coisa que a própria natureza faça como uma necessidade física. Todas essas constantes e quantidades não são determinadas pelas leis da natureza. Então, a opção de que essas constantes todas estão nesse ajuste fino vem como um resultado natural de operações das leis da natureza, essa possibilidade é nula. A outra possibilidade, foi uma grande coincidência. O universo explodiu e aí a constante gravitacional do universo assumiu aquela constante, aquele número, o outro e tal, e que coincidência, Isso equivale a ganhar na loteria trilhões e muito mais do que trilhões e trilhões e trilhões de vezes. Poderia ter sido uma coincidência? Essa possibilidade é tão improvável, e eu diria tão irracional, que os próprios cientistas não encontram meios de defender a ideia do acaso mais. Com todos esses números e essas descobertas aí. Então aí vem... É um beco sem saída. Ou você admite que existe um projetista, um projeto inteligente, um design inteligente, ou um designer, ou você admite isso, ou então, a possibilidade e tal, aí vem a ideia que está correndo aí hoje. Vocês já devem ter ouvido falar, a hipótese do multiverso. Já ouviram falar disso? O que seria a hipótese do multiverso? Eles estão pensando nessa possibilidade. Já que Deus não existe, então tem que existir uma quantidade incontável de universos, podemos até usar o termo infinita, uma quantidade infinita de universos, que somando esses universos todos vai ser um número maior do que esses números que a gente viu aí. Então, dentro da lei da probabilidade, haverá um que teve essa sintonia, ou quem sabe até mais de um. E esse pensamento tem sido usado por diversos grandes cientistas. Daniel Dennett talvez seja o principal propagador dessa ideia. No entanto, não há absolutamente nenhuma evidência ou indicação verificável de que exista um número infinito de universos. Essa ideia de uma máquina produtora de universos, existem gráficos que revelam isso, como se fosse algo que estivesse projetando e criando o universo. Alguns explodem e se expandem demais e desaparecem, outros vão e algumas constantes não saíram corretas e desaparecem, e assim são, um atrás do outro. Aí, de repente, depois de trilhões, 4 trilhões, um vai ter essa sintonia fina. Ora, que pensamento é esse? Eu fico, às vezes, pensando assim, como é que os ateus tentam ridicularizar os criacionistas porque creem que Deus criou o universo e disse Deus haja luz, e Deus criou todas as coisas, e me vem com essa agora de que nada criou uma quantidade infindável de universo. Não preciso nem argumentar contra isso. Isso é uma coisa totalmente sem lógica, totalmente impossível de ter acontecido. Bom, eu falei que haveria 3 possibilidades. A primeira seria o resultado natural das operações das leis naturais. Não existe essa possibilidade. O acaso,
E aí a única possibilidade de ter sido por acaso é você crer na hipótese do multiverso, o que é uma coisa completamente irracional. E aí resta-nos uma terceira opção. E eu vou apresentar aqui o pensamento de duas pessoas, né, com relação a essa possibilidade. Paul Davies, um físico notável, prêmio Templeton e medalha Kelvin do Instituto de Física do Reino Unido. Olha o que ele diz. Para mim existe evidência poderosa de que há algo acontecendo por trás de tudo. O cientista olha, calcula, vê os números e diz, não, existe uma evidência de que tem alguma coisa acontecendo por trás de tudo. Parece que alguém ajustou finamente os números da natureza para fazer o universo. E aí ele conclui dizendo, a impressão do projeto é arrebatadora. O que vocês acham disso? E agora eu vou apresentar o pensamento de um cara que tem a mente, que eu posso dizer assim, que é muito mais célebre do que todos esses aí. Então, não sei se vocês já ouviram falar dele, mas o nome dele é Davi, pastor de ovelhas, músico e rei de Israel. O que é que ele diz? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Aqui está a razão da sintonia fina do universo. Aqui está a justificativa do design inteligente, da existência de um projetista que está acima do universo, além do universo, que existe de eternidade a eternidade, que não está limitado ao tempo. Embora a própria existência do tempo provavelmente ocorra em função da existência de Deus, de eternidade a eternidade, com uma mente poderosa e um poder sem limite, para poder fazer o nosso universo ser do jeito que é, finamente ajustado. Agora você quer uma explicação a mais a respeito desse Deus? Por mais que a gente tente explicar, a gente não vai conseguir explicá-lo plenamente. Ninguém explica Deus na sua totalidade. E é isso que a gente vai ouvir agora com a Riane. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, eu sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então.
resposta certa então, dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber na água da fonte da vida, antes que o mar já houvesse. Ele já era Deus, se revelou aos seus, do gentil ao judeu. Ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus, dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber na água da fonte da vida, antes que o mar já houvesse. Ele já era Deus, se revelou aos seus, do crente ao ateu. Ninguém explica Deus, ninguém explica Deus. Obrigado, Riane. Não dá para explicar, mas o que é extraordinário é saber que esse Deus inexplicável, tão acima de nós, tão acima do universo, Ele se dispõe a ter um relacionamento pessoal conosco. Isso é extraordinário. Por isso eu convido você para uma oração agora. Vamos encerrar com uma palavra de oração. Santo Deus, obrigado, Senhor, porque temos tantas evidências de que Tu és o Deus Criador de todas as coisas. Pedimos, Senhor, que nos ajudes a nos submeter completamente à Tua direção, ao Teu comando, na certeza de que Tu sempre farás o que é de melhor para cada um de nós. A nossa única segurança de plenitude, de alegria, de paz, de felicidade neste mundo é estarmos conectados contigo, Criador e mantenedor do universo. Pedimos essa bênção, Senhor, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém.